O nome não é nada fácil, medicina antroposófica, mas o objetivo dela é simples, olhar para o ser humano como um todo, corpo, emoção e espiritual. Nós vamos entender como é que ela funciona com a médica Tânia Helena Álvares, que é a nossa convidada de hoje para tratar desse assunto que ela já é reconhecida, né? Sim, já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho de Farmácia também. E como é que a medicina antroposófica, doutora Tânia, como é que ela age? Ela age na complementação da medicina alopática. Por que complementação? Porque ela funciona muito bem na promoção e na prevenção da saúde. Ela parte de um conhecimento que visa buscar a causa da doença e os fatores objetivos e subjetivos do ser humano que promovem a saúde. Então, é um novo paradigma salutogênese, que ele se contrapõe à patogênese. Na patogênese a gente busca conhecer muito bem os mecanismos da doença. E na salutogênese a gente busca conhecer o que se faz para se conseguir a saúde. Não é? Então, nós trabalhamos muito com a prevenção. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça de repetição, ou eu tenho dor no estômago, fibromialgias, dores de estômago, endometriose, sangramentos menstruais abundantes. Então, bom, por que eu estou tendo isto? Existe algum outro fator relacionado às minhas questões de vida, à minha maneira de reagir às minhas experiências e às minhas relações que estão me enfraquecendo e me predispondo a essas alterações biológicas? Esta é a pergunta. Todos os pacientes que começam, todas as pessoas que falam, não, será que não tem algo por trás dessa minha doença? Aí a medicina antroposófica se ocupa disso. Então, é a individualidade deste paciente que é tratada, porque nem sempre a minha dor de cabeça reflete a sua dor de cabeça, enfim, a minha emoção é diferente da sua, e isso tem que ser levado em conta. Exatamente, porque é muito curioso que mesmas emoções, então a maneira como eu reajo ao relacionamento afetivo, ao relacionamento profissional, as questões que me acontecem na vida, pode ser o mesmo sentimento, a mesma reação, provocando em pessoas diferentes doenças diferentes. E como é que é tratado? A partir do momento que você busca esse fio da meada, e como é que é tratado? São medicamentos ou de que forma que a medicina antroposófica vai tratar isso de uma forma mais completa? Nós tratamos com medicamentos e com terapias. Então, quando o paciente chega na consulta, ele vai trazer, eu estou com tal sintoma, eu estou com tal doença, e eu estou vindo aqui, doutora, porque eles já conhecem, porque outros pacientes que já foram, já tiveram a experiência e já contaram. Geralmente é assim. Ouviu na TV, ouviu em alguma revista. Então, ele fala, então, o que eu quero? Eu quero descobrir o porquê eu estou fazendo essa doença, porque eu não quero ter mais ela. Né? Então, ele chega com os exames, chega já com um especialista olhando, porque é necessário. É um trabalho de parceria? Porque as questões do físico, intervenções, medicamentos alopáticos muitas vezes necessários, isso precisa ser feito. O caminho que a gente vai fazer é buscar o que está acontecendo ali, que esta pessoa está rompendo o equilíbrio dinâmico dos órgãos, né, dos tecidos, das glândulas, e trabalhando nisso. Então, medicamentos, os nossos medicamentos, a gente visa revitalizar órgãos, harmonizar sistemas, né? E as terapias. Então, a terapia também visa buscar a imagem relacionada à doença. Esse autoconhecimento. Fundamental, o autoconhecimento. O Steiner tem uma frase muito interessante. Quem é Steiner? É o pai da antroposofia. É Rudolf Steiner, um filósofo, e doutora Ita Wegman. Tudo começou em 1920 com essa união, né, da filosofia com a medicina. Né? E ele dizia,
a biografia, a doença é uma biografia condensada. E a biografia é uma doença prolongada. O que ele quer dizer com isso? A doença me mostra uma questão de vida que eu não consegui entender, compreender e superar. E que a vida é cheia de experiências que vão provocar uma autossuperação. Então é a maneira que a gente vê. Então toda doença, todo sintoma, a gente já busca a questão de vida que está provocando aquela desarmonia. Quanto tempo dura o tratamento? Para cada caso é um caso? Ou é também ao longo da vida, Tânia? Olha, esses processos de autoconhecimento são ao longo da vida, mas vamos definir as doenças. Por exemplo, os casos que chegam para mim de câncer, por exemplo, que é uma doença mais grave, com um comprometimento mais severo do físico, portanto, tem questões mais graves no âmbito da alma, das emoções. Quando a pessoa faz o processo terapêutico todo, porque são terapias associadas com um processo de autoconhecimento, a média que eu tenho das pessoas que se afinizam com o método e que fazem o processo são de 2 anos, para que a pessoa enxergue o que estava por trás dessa doença e que ela se transforme, porque tem que ter uma transformação de maneira de se olhar para a vida. E somos capazes disso? Totalmente capazes. Nós temos que ter uma visão diferente, né? Quando adoecemos, nós temos uma visão, uma compreensão, um significado e uma maneira de manusear questões que está nos adoecendo. E quando ficamos saudáveis, a gente tem uma maneira de ver, de significar, de manusear a mesma questão de uma forma saudável. Então é um processo de transformação. Então agora, são 2 anos aproximadamente daquele... Agora, os exames já fazem diferenças. Então, nos 3 primeiros meses, os sintomas, os exames... Sim, porque acho que ninguém conseguiria, né? Então, a pessoa já vai vendo mudanças no início. Para a gente encerrar a nossa conversa, é uma tendência esse trabalho da medicina tradicional com a antroposofia? Com certeza, é uma tendência. Ela já está entrando nas universidades como especialização e como pós-graduação. O ser humano hoje, ele percebe que tem algo por trás. Ele não aceita mais, é isso e pronto. Ele já tem uma tendência nacional. Não, eu quero mudar isto. Eu quero fazer diferente. E mudar para melhor, né? Sim. Agradeço muito os seus esclarecimentos aqui sobre medicina antroposófica, né, que ela vem para ficar mesmo. Viu? Obrigada. Eu conversei com a médica antroposófica, a doutora Tânia Helena Álvares. Um ótimo fim de semana. Obrigada. Ela mora em uma cidade pequena, anda bastante, ajudou a trazer muita gente ao mundo. Tem muita fé, acredita na simplicidade e na família. É aposentada e nada estressada. O nome dela é Carlinda e ela tem mais de 100 anos. Quem conta essa história são os repórteres Aline Fonseca e Leandro Máximo. Iracema, no centro-oeste, fica no meio de muito verde. A mata nativa é preservada. A cidade tem pouco mais de 7.000 habitantes, a maioria lavradores. Povo que tem fama de viver muito. Mais ou menos é uma média de 80 a 90 a média de vida aqui. Os passos são lentos, mas constantes, e vão subindo a ladeira para visitar a igreja do início do século passado, época em que ela nasceu. Pressa aqui não tem vez. Um lugar onde as horas são marcadas assim. A tarde é um convite para aquele dedinho de prosa. Dona Carlinda faz questão de contar que é neta de escravos e que nunca saiu desse lugar. Conhece cada palmo desse chão. Trabalhou tanto que não conseguiu fazer o que mais queria, estudar. Não sei ler, não sei escrever, só sei fazer conta. Nossa conversa é interrompida. Vou trabalhar. Agora? Chega um, outro e o sorriso sempre no rosto. Ela lembra o nome de todo mundo. Sabe quem é o pai, mãe, a idade e até onde trabalha. Todos a chamam de vó. Carinho? Muito mais do que isso.
Boa parte dos moradores, principalmente quem já passou dos 40, veio ao mundo pelas mãos dela. Durante 80 anos, a senhora foi a única parteira aqui dessa região. A senhora já tem uma noção de quantos partos, quantas crianças a senhora ajudou a nascer? Ah, minha filha, é muita coisa. A senhora nem imagina. Não, nem não penso. Ave Maria, show de graça. O passeio termina na casa de Dona Carlinda. E antes de mais nada, oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ela reza o terço 2 vezes todos os dias. Trabalhou limpando café para vender. Hoje, só para o uso da casa e para quem chega. Ao cair da tarde, a família se reúne. A sala fica pequena para tanta gente. Dos 11 filhos, nasceram 60 netos, 80 bisnetos, 15 tataranetos. E é com essa alegria que ela diz que a longevidade não tem segredo. Basta ter boa alimentação, manter sempre o bom humor, saber agradecer e ter muita, muita fé.